Meus queridos e amados irmãos, eu quero com muita alegria saudar a todos vocês com a paz do Senhor. Quero, meus queridos, agradecer a Deus neste momento pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder meditar um pouco junto com todos vocês na nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Espero encontrá-los todos gozando de saúde, com as vossas famílias, e vamos então iniciar a nossa meditação nesta manhã. Meus queridos, nós vamos estar hoje meditando na lição de número 9. E o comentarista da lição, ele dá o seguinte título: O mistério da unidade revelado. O texto áureo, queridos, encontra-se na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo de número 3 e o versículo de número 5, que diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática, o nosso comentarista escreve da seguinte forma: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe, queridos, você estiver com a sua lição na mão, você nos acompanha. E se não, abre a sua Bíblia, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos do 1 até o 13, que diz assim a palavra de Deus. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em poucos vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Vamos fazer uma oração de gratidão a Deus, irmão. Em seguida vamos iniciar a nossa meditação. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença e agradecidos, Senhor, por este momento tão importante para cada um de nós. Te louvamos pela Tua grandeza, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. E te agradecemos, Jesus, pelo que Tu és e que representas na vida de cada um de nós. Nos abençoa nesta manhã, Senhor, nesta meditação da Escola Bíblica Dominical, que possamos ser enriquecidos pelo aprendizado da Tua Palavra e que possamos, Senhor, ser mais fortes para continuar na nossa peregrinação de fé. Em nome de Jesus, oramos a Ti e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, vamos iniciar a nossa meditação neste momento, e eu quero pedir a sua atenção para 3 palavras que
é importante entendermos no contexto que vamos meditar neste dia. Primeira palavra, e eu quero chamar a sua atenção para o título da lição, o mistério da unidade revelada. Primeira palavra que nós vamos encontrar é mistério. Segundo o dicionário, a palavra mistério tem alguns significados e que são importantes para nós compreendermos a forma pela qual o comentarista da lição colocou nesse tema. Primeiro, mistério é tudo quanto a razão não pode explicar ou compreender. Segundo, mistério é coisa oculta de que ninguém tem conhecimento. Terceiro, é segredo religioso. Quarto, é cada uma das verdades da religião cristã, impenetrável à razão humana e colocadas ou impostas como artigo de fé. A segunda palavra que eu queria que você entendesse é unidade. Segundo o dicionário, unidade é qualidade do que é uno, unido ou único. Segundo, é um dos atributos exclusivos de Deus. Terceira palavra que eu queria comentar com você, a palavra revelar ou revelado, como está escrito. Segundo o dicionário, revelar é tirar o véu, é descobrir, revelar, denunciar, é fazer-se conhecer pela revelação ou pela inspiração divina. Então, queridos, o apóstolo São Paulo, na sua carta aos Efésios, conforme lemos aqui, encontrou muita dificuldade quando ele teve que enfrentar, naquela época, naquele período, a igreja nascente começou a ter alguma dificuldade na questão da interpretação do que estava acontecendo naquele momento, dada, a morte e a ressurreição, e a volta do Senhor aos céus. Que havia muita dificuldade naquele momento. Então, que o apóstolo São Paulo, preocupado com isto e sabendo que isto certamente iria influenciar muitos daqueles que poderiam crer no Evangelho segundo escreveu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela mão dos seus escolhidos, ele achou por bem escrever essa carta, e nós vamos entender essa situação de alguma forma ou de alguma maneira. Então eu gostaria de lhe falar algumas coisas ou algumas dificuldades encontradas pelo apóstolo São Paulo nesse momento em que ele estava enfrentando uma realidade adversa na sua vida, na sua vida como mensageiro das boas novas. E é importante nós entendermos que Paulo estava mostrando para as pessoas da sua época, a grandeza de Deus, como a ressurreição de Cristo, por exemplo, a realidade, a verdade da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo estava também pregando e falando da constituição da igreja, feita pelo próprio Jesus, e que a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, sendo ele próprio a cabeça desse corpo. Então Paulo enfrentou muitas dificuldades
E a luta de Paulo era exatamente para que fosse entendido e fosse compreendido que não só os judeus eram participantes da promessa. E aí, meus queridos irmãos, o apóstolo São Paulo enfrentou uma hostilidade muito grande dos seus próprios patrícios, né? Os próprios judeus, eles não abriam mão daquilo que entendiam, né? E que até naquele momento não compreendiam que Jesus veio para promover aquilo que o Senhor já houvera planejado. Então veja, a luta de Paulo era para que os gentios eles fossem, né, libertos, eles tivessem a oportunidade de serem também libertos por Cristo. E aí Paulo lutou muito, né, pela inclusão dos gentios no corpo de Cristo, por exemplo, sem lei e sem a circuncisão. Porque nós vamos entender que os judeus defendiam que os gentios eles poderiam ser salvos, mas precisavam cumprir rituais da lei, né, que falava também da questão da circuncisão. E uma outra coisa que é importante nós entendermos é que Paulo ele não era preso, né, pelas amarras de Roma, não, nem do imperador César, não. Paulo ele era preso de Cristo, da pessoa bendita de Jesus, para cumprir um ministério que o Senhor lhe houvera chamado e lhe houvera colocado em suas mãos. Então surgiram muitos problemas, dentre eles os mais incisivos foram a questão dos judaizantes, né, que eram aqueles que eram zelosos da lei e que não aceitavam de maneira alguma, né? E depois disso Paulo foi enfrentar a fúria de Roma. E eu quero ler com você, me permita, 2 versículos aqui, 2 ou 3 versículos da palavra de Deus, que Paulo testemunha dessa palavra que ele está dizendo, né, do sofrimento, da luta que nós estamos falando, no segundo livro, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2. 2 Timóteo, capítulo de número 2, para a gente ter uma ideia disso, né, desse preâmbulo que estamos fazendo com relação a essa situação, esse enfrentamento, né, que o apóstolo São Paulo teve que atuar quando começou, né, a falar exatamente desse grande mistério, né, que nós já vimos aqui o significado da palavra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 9, diz assim: pelo que sofro trabalho e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Então Paulo sabia, Paulo estava determinado a cumprir aquilo que o Senhor houvera colocado em suas mãos. Nesse mesmo livro, vamos para o capítulo de número 4 da segunda carta a Timóteo e vamos ler os versículos 16 e 17. Capítulo 4, versículos 16 e 17 diz assim a palavra de Deus: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Versículo de número 17: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Glória
Glória a Deus. Olha, irmãos, há uma necessidade muito grande nesses tempos difíceis que temos passado. É que Paulos sejam levantados. Homens que com intrepidez, homens que com ousadia e com coragem levantem essa bandeira, a bandeira do Evangelho, e não recue diante das adversidades. Aqui está, acabamos de ler no testemunho do apóstolo São Paulo, frisando em palavras muito claras. Ninguém assistiu o apóstolo Paulo, o irmão Paulo, em sua defesa. Mas aí no versículo 17, ele diz assim: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que ele pudesse cumprir tudo aquilo que o Senhor lhe houvera determinado. Então, queridos, importante compreendermos isto, porque entendendo isto, nós vamos entender o mistério da unidade revelada, né? Então, o nosso comentarista, ele inicia dizendo assim, na introdução, ele diz que Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. E nós vamos estudar nessa lição o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto, né, nas eras passadas, e como ele foi revelado na nova aliança, e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então, amados, analisando por esse prisma, por esse aspecto, nós vamos compreender que Deus, né, jamais será pego de surpresa por alguma coisa, né? O Senhor tem o controle, o Senhor tem o domínio, o Senhor tem o comando, né? De eternidade a eternidade, Ele é Deus, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele vê tudo, Ele prescruta tudo, Ele sonda o mais profundo do nosso coração, da nossa alma e do nosso espírito. Então, meus queridos, o primeiro tópico da nossa lição, o comentarista fala sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. E aí ele diz o seguinte: os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que estava oculto, né? Nós sabemos, irmãos, que aqueles que atuaram no Antigo Testamento, eles já falavam disso, nós vamos ver isso aí um pouquinho mais na frente. Eles já falavam disso, eles já falavam desse mistério, só que eles não sabiam, e até então o Senhor não houvera ainda revelado de que forma ou de que maneira, né, isso poderia ou isso iria acontecer ou ocorrer. Então, importante entendermos que, como já disse, não é, nem os judeus, nem os gentios compreendiam de forma plena o trabalhar de Deus, o projeto de Deus. Até então, não tinha sido ainda revelado. Mas vamos seguindo aqui. Já vimos o conceito bíblico, né, de mistério, e nós já meditamos um pouco sobre isso. Agora nós vamos falar um pouco sobre o mistério e os profetas da antiga aliança, que é o subtópico número 3. Ele diz assim: os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas, né? Então, eles falavam, eles faziam menção, né? Eles conheciam, mas a única maneira, ou a única forma que eles ainda não tinham conhecimento
era como isso se daria, né? Então ele diz assim, vamos ler Gênesis 12, 3. Deixa eu ler aqui com você, porque aí você já vai, né, se familiarizando aí com a reflexão. Gênesis, capítulo 12, versículo de número 3, diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus, né? Aqui o patriarca Abraão, né, estava recebendo de Deus aí essa grande promessa que foi ao longo do tempo transmitida a todos, né, até chegar a essa data de hoje. Então, queridos, o que esse profeta não sabia era como isso iria acontecer, como Deus faria algo totalmente novo. E você sabe que o Novo Testamento fala da questão de vivermos em novidade de vida, né? Algo novo. O próprio São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, né, capítulo 5, versículo 17, aqueles que estão em Cristo, nova criatura né? As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Então, eles não sabiam, né, como Deus ia fazer isso de maneira total, de maneira plena, né? Que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo chamado de igreja. E aí é onde nós vamos ler que esse mistério que estava oculto, né, foi revelado através de Cristo Jesus, pela sua morte e pela sua ressurreição para o perdão e a redenção de todos nós, né? Meus queridos, o segundo tópico, o comentarista fala sobre o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Então, no item 1, né, do tópico 2, ele fala sobre revelado aos apóstolos e profetas. E ele diz o seguinte: ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Importante, né? Já falamos aqui sobre isso, sobre a luta do apóstolo São Paulo, sobre as dificuldades enfrentadas, né? Sobre, né, a rigidez dos seus opositores, inclusive com ameaças de morte, enfim, né? Conhecemos a história do apóstolo Paulo através da Bíblia Sagrada e também, né, da história da igreja primitiva, e entendemos que o apóstolo São Paulo deva ser um exemplo, né, de servo, um exemplo de homem que abraçou, né, com muita garra, né, acima de tudo com muita fé, aquilo que o Senhor houvera determinado para ele. Então, é importante entendermos que neste momento o apóstolo São Paulo está falando aqui de que a defesa do Evangelho nos traz agruras, dificuldades, sofrimento, lutas, né? Porque nós vamos encontrando ao longo da nossa caminhada aqueles que se levantam contra, aqueles que se levantam para divergirem da palavra de Deus, utilizando argumentos, estratégias muito bem forjadas muitas vezes, e que
infelizmente, conseguem levar muitos pelo engano. E aí muitos deixam, né, de viver a fé em Cristo Jesus para viver uma fé que não leva a nada, né? Então é preciso entender esse propósito do apóstolo São Paulo, e eu quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, né? Antes de Efésios, Gálatas capítulo 1, versículo 1, Paulo vai falar das dificuldades encontradas, né, na sua jornada. E ele diz assim, olha que coisa linda: Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, né? Então Paulo afirma, não é, em palavras muito categóricas, o seu ministério, a sua constituição dada por Deus para exercer esse ministério. No mesmo capítulo 1, versículo de número 11, vamos ler juntos para que possamos entender, não é, que não é brincadeira falar do amor de Cristo, não é brincadeira falar a verdade da palavra de Deus. E diz assim o versículo de número 11: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Aleluia, né? Glória a Deus. Era o evangelho que Paulo anunciava, que Paulo pregava, era o evangelho genuíno, né? A essência maior, né, da palavra de Deus, que é a revelação para todos nós, né? Vamos ler o versículo 16, né, do capítulo 1 de Gálatas, para ver o que é que o apóstolo diz aqui também nesse versículo. Ele diz assim, vou ler o 15 e o 16 para que você entenda perfeitamente o que é que Paulo, né, estava querendo dizer. O 15 diz assim: Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, versículo 16, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, né? Convicção, certeza de quem ele estava recebendo, né, aquela atribuição, e que ele teria que pôr em prática, e o fez de uma maneira muito profunda e muito grande, né? Então, irmãos, o evangelho traz isso. A ministração, a pregação do evangelho, o anúncio das boas novas traz esse tipo de luta, né, para aqueles que se dispõem a pregar a palavra de Deus. Então, tudo isso, né, estava revestido de um mistério que agora o Senhor estava revelando através da morte e da ressurreição de Cristo, e que muitos não queriam compreender ou não queriam entender essa verdade, né? Muito bem. E o tópico de número 3, meus queridos irmãos, perdão, antes deixa eu falar um pouquinho só sobre o mistério oculto revelado, que é o subtópico 2 do tópico 2. Diz assim: em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade. Ou seja, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, né? E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. E ele diz mais assim: significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério.
a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Queridos, tópico de número 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Deus é o dono do tempo, Deus é o dono das estações, Deus é o dono de todas as coisas. E Ele próprio é quem determina, é quem ordena o cumprimento de todas as coisas ao longo do tempo, e que chamamos de história, né? Ao longo da história, né? Da igreja, do plano da salvação, da vinda de Cristo, enfim, é Deus que comanda, ninguém surpreende. Deus já disse isso, né? Há algum tempo atrás, que Deus jamais é pego de surpresa. Então, queridos, desde a eternidade o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Aí o comentarista fala no tópico 3 sobre as riquezas insondáveis de Cristo, né? O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável, né? Paulo tinha tanto zelo, né? Tinha tanto amor por aquilo que fazia, por aquilo que desenvolvia no seu ministério, que ele considerava algo imensurável, né? Que ele não podia mensurar a grandeza do que era anunciar e trazer ao conhecimento, né, dos homens essa revelação, ou a revelação do mistério que estava pré-estabelecido por Deus desde antes da fundação do mundo. Então, meus queridos, no segundo subtópico do tópico 3, ele fala sobre o eterno propósito em Cristo. E ele diz o seguinte: como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Vamos ver? Primeira carta do apóstolo São Pedro, ou primeira epístola de São Pedro, né? Ele faz menção desse fato, né? Desse momento, primeira epístola de São Pedro, capítulo de número 1 e o versículo de número 20, que vai dizer para nós o seguinte: 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 20, diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Pedro aqui estava falando, né, do sacrifício de Cristo, né, de que a nossa redenção, de que a nossa salvação, ela não foi, né, comprada com coisas corruptíveis, adquirida com coisas corruptíveis como prata ou ouro, né? Mas ela foi adquirida e consumada pelo sacrifício de Cristo Jesus, né? E quando chega no versículo de número 20, ele vai dizer, versículo 19, ele diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E o 20, como já lemos, vou repetir, diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre.
Então, queridos, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja, a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com os desígnios divinos para serem executados por intermédio de Cristo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nessa manhã medita conosco, tenhamos essa convicção, tenhamos, né, essa certeza, tenhamos essa esperança de que aquilo que fazemos para o reino de Deus não é em vão. Se você tem sido enfrentado, se você tem sido questionado, se você tem sido muitas vezes aborrecido porque você fala desse mistério, alegre-se no Senhor. Porque o mistério está revelado, especialmente para mim e para você que conhecemos a palavra de Deus e que um dia abraçamos a Jesus pela fé, abraçando assim a nossa redenção e a nossa salvação. Concluindo nesta manhã, diz o comentarista, o plano divinamente pré-estabelecido, e ele diz o seguinte: essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. É por isso que Deus não é pego de surpresa, porque essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano, Deus é Senhor de tudo, dos céus e da terra. Concluindo, meus irmãos, diz assim o nosso comentarista: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios devidamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor, meus queridos irmãos, nos dê da sua graça e nos faça compreender o verdadeiro sentido das boas novas do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos ser imitadores do apóstolo São Paulo. Ele próprio disse uma certa vez: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Esta é uma demonstração de uma convicção, de uma fé e de uma certeza de que aquele que começou a boa obra certamente a aperfeiçoará até o dia da sua vinda. Então, queridos, finalizando, o mistério da unidade revelado. Que possamos meditar nessa palavra, que possamos meditar nessa colocação tão singela da lição, como título da lição neste domingo. E eu quero só cantar com você rapidamente o versículo, a estrofe de número 4 do hino 53 da nossa harpa cristã, que diz assim, você conhece muito: se duras são as provações, se fortes as perseguições, se as lutas fazem-se sentir e custa-nos as resistir, não nos deixemos perturbar,
são só até Jesus voltar. Deus os abençoe, meus queridos irmãos. Oremos em gratidão a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por ter falado, Senhor, do teu projeto, do teu plano, através da tua palavra, como revelação pelo teu Espírito Santo a todos nós. Abençoa-nos em tudo aquilo que temos necessidade. Sê conosco, Senhor. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja, guarda todos nós. Livra-nos, Senhor, deste mal que tem circulado pelo mundo, mas tu és guarda fiel do teu povo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus os abençoe. Uma rica semana, cheia de paz e de bênçãos espirituais. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.